E vem saber porque você tem que assistir o documentário Quiet on Set, The Dark Side of Kid TV. E mais ou menos 2 semanas atrás, chegou nos Estados Unidos uma série que acabou chamando muito a atenção pela sua temática e pela forma como ela foi abordada. E essa série se chama Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Série essa que vinha com uma proposta e com uma ideia de atacar os predadores sexuais que existem em Hollywood, principalmente no caso do documentário na Nickelodeon, e que naquela época, no final dos anos 90 e até a metade dos anos 2010, eles foram alguém que dominaram os sets e abusaram das crianças e também de outras pessoas, outros funcionários, escritores, outros funcionários, em relação à parte de abuso tanto psicológico como sexual. E a partir daí, o documentário vai expor isso. E quando eu fui assistir o documentário, eu fiquei pensando qual seria a melhor forma de abordar esse documentário aqui no canal. Porque eu assisti os 4 episódios e eu pensei, eu quero abordar ele com uma crítica. Mas se eu fizesse uma crítica, ele iria focar muito na qualidade técnica do documentário, como ele foi feito, se ele foi bem, se as entrevistas foram interessantes, se eles conseguiram mostrar todos os lados. Eu acho que isso não é o ponto que eu deveria trazer aqui. O ponto que eu deveria trazer é motivar você a assistir esse documentário, pela importância dele e também pela qualidade que ele tem. Então é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Para você que tem interesse, o documentário vai chegar aqui no Brasil no dia 11 de abril pela HBO Max, que agora é conhecido como Max. Então eu vou colocar 4 pontos que eu acho que são relevantes para poder falar por que você tem que assistir Quiet on Set, The Dark Side of TV Kids. Bom, o primeiro ponto que eu acho super relevante é colocar uma clareza nessa história como um todo. E por que eu falo isso? Porque eu sou alguém que cresceu nos anos 2000, sou de 97 e cresceu nos anos 2000. E quase todas as séries que eles mencionam no documentário acabaram fazendo parte da minha vida. All That nem tanto, The Amanda Show também nem tanto, mas depois quando você menciona, principalmente de Drake e Josh pra frente, passando por Zoey 101, chegando até iCarly, por exemplo, são séries que fizeram bastante parte da minha vida. E desde alguns anos atrás, desde que saíram os primeiros escândalos do produtor, executivo, diretor, roteirista, Dan Schneider, que falava como ele era agressivo no set, como ele era alguém que realmente tinha um abuso tanto psicológico ali, como também um assédio em cima das pessoas dentro do set, acabou fazendo com que eu prestasse mais atenção na história dele. E sempre que você procura no YouTube momentos bizarros nas séries desse cara, que são essas que eu mencionei, porque ele era um grande cabeça da Nickelodeon nos anos 90 e nos anos 2000, você acaba percebendo que existem várias cenas bizarras, existem várias piadas de duplo sentido que não precisavam existir, porque principalmente eram piadas que as crianças da época não iriam entender. Então eram piadas de adultos, feitas para adultos, com crianças, praticamente adolescentes ali, com menores de idade, fazendo aquelas piadas com cunho sexual que não precisava existir. E se você procurar no YouTube, você vai encontrar várias cenas disso. Várias cenas que tem esses duplos sentidos. Principalmente na série Brilhante Victoria. Se você procurar cenas dessa série específica, principalmente focado na Ariana Grande, você vai perceber a quantidade de cenas, a quantidade de piadas de duplo sentido que não precisavam existir, que não deveriam existir, ainda mais com a idade que aquelas pessoas têm ali. Porque quem fez a piada fez com atores que eram menor de idade e para um público que não iria entender. Só que essas piadas, elas ficavam, esses vídeos, na verdade, que sempre mostravam essas piadas, esses momentos estranhos que tinham envolvendo vários atores e várias cenas, eu falei da Ariana Grande, mas tem várias outras cenas de outras pessoas, desde a Victoria Justice, passando até por iCarly com a Miranda Cosgrove. Você consegue ver como várias cenas existem, obviamente, se for mais atrás, o Amanda Show, o All That e também o Drake e Josh, tem muitas cenas assim. E aí você não consegue entender, você não consegue ter uma confirmação de que aquilo é realmente alguém que está interpretando como um duplo sentido, ou tinha uma confirmação. O documentário, ele vem para esclarecer isso, com palavras de pessoas que eram roteiristas na época, como eles ficavam desconfortáveis com o que o Dan pedia, e ao mesmo tempo você consegue perceber como os atores que também aparecem dando entrevista, eles também percebiam esses abusos que tinham e como essas piadas eram além disso. Então, esse é o primeiro ponto muito importante para você ver o documentário. Você
você vai ter a confirmação desses vídeos com falas de pessoas que estavam dentro da época. E foi o que eu falei, o vídeo, por mais difícil que seja assistir eles, o que acaba acontecendo? Você acaba meio que sendo uma interpretação de uma pessoa. Quando você tem um documentário que mostra as pessoas falando, pessoas que trabalharam lá dentro falando, você valida aqueles vídeos. Então a partir daí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante, mais importante até que o primeiro, seria colocar uma luz em pessoas que mereciam ter tido luz há muito tempo antes, dos dois lados. Tanto as pessoas que são os predadores sexuais, como ao mesmo tempo as pessoas que sofreram toda essa perseguição ao longo desses anos. Porque muitas dessas pessoas vivem em Hollywood, estão lá dentro desde sempre, cometem abusos psicológicos, sexuais, e eles meio que passam por cima, eles conseguem escapar sem ter nenhuma consequência. Desde que aconteceu as coisas com Harvey Weinstein, que é uma outra pessoa de outra área, que é um dos maiores caras de Hollywood, que acabou caindo nisso de ser um dos piores caras de Hollywood, e nesse quesito de abuso que ele fazia, com o seu poder que ele tinha em Hollywood, as pessoas acabaram realmente dando mais olhar pra isso. E o Dan Schneider é um pouco disso. Ele é um cara que merecia ter esse olhar. Mas não é só ele nesse documentário. Tem outros caras, como um cara que é até pior que ele, que é o Brian Peck, que você consegue perceber o quão terrível esses caras são. O episódio 3, que é focado no Brian Peck, por exemplo, ele é muito difícil de se assistir. A forma como eles trabalham aquilo, a forma como trabalham a declaração, principalmente do Drake Bell, é muito difícil de consumir. E tem momentos bizarros que eu não vou falar aqui, que eu quero motivar que você veja o documentário. Mas tem falas do Drake Bell e também tem momentos de outros atores falando sobre o Brian Peck que é absurdo. E o que você sabe, depois disso, depois que ele foi acusado por tudo que ele fez, fica mais revoltado ainda. É um episódio muito difícil de consumir, por causa que ele não pela qualidade, a qualidade é muito boa, ele passa a mensagem que ele quer passar, mas é difícil pelo conteúdo que tem lá dentro. Pela forma como você a hora fica revoltado, a hora você fica triste, e tudo isso acontece na vida de uma pessoa que não tinha o que fazer na época, que era o Drake Bell, mas não só ele, todo mundo que tá na sua volta e menciona o Brian Peck acaba falando um pouco sobre esse cara. Então não é só o Dan Schneider, outras pessoas lá no meio também fizeram isso, e tem outras pessoas que são mencionadas ao longo do documentário que é nojento ter que assistir, mas é importante poder colocar uma luz e mostrar como existe essa podridão lá e como esses caras têm que mesmo ser expostos. Então existe esse lado. Existe outro lado das pessoas que merecem também justiça. Se você pegar todas as pessoas que mencionam ali, todas as pessoas que mencionam o que eles passaram na Nickelodeon, no caso desse documentário, porque tem outro, porque não é só no Nickelodeon, você pega vários estúdios diferentes, já sofreram com isso, pessoas só não tiveram uma luz ainda. São pessoas que há muito tempo brigam para ter seus direitos de falar o que eles pensam sobre essa situação. E aqui é meio que uma chance deles de fazerem isso. Por exemplo, existe uma atriz chamada Alexis Nichols, que ela é conhecida muito por ter feito a primeira temporada de Zoey 101. Ela é uma atriz que desde que ela saiu da Nickelodeon, há mais de anos, ela briga pelos direitos de falar o que ela passou lá dentro. Ela nunca teve esse direito. Ela já fez campanha, ela já fez protesto, e ela nunca teve esse direito. Aqui nesse documentário é uma pessoa que aparece, ela não tem tanta fala assim dentro, mesmo assim ela tem um espaço para poder dar a sua opinião e falar o que ela sofreu lá dentro. Então esse é o segundo motivo para poder esse documentário ser importante para você assistir. Dar mais audiência, dar mais palco para essas pessoas que participaram disso, que sofreram ao longo da vida, ter seu lugar de fala lá dentro, ter o direito de falar o que ele pensa, e mais do que isso, pode ser que motive a outros lugares fazerem documentários parecidos, expondo outros lugares. O terceiro ponto que eu acho muito importante para você assistir seria a qualidade do documentário. O documentário realmente é muito bem feito. Ele é muito bem produzido, apesar de não ser o maior financiamento do mundo, ele é muito bem produzido, ele escolhe as entrevistas certas, pessoas certas, e ele não foca só num ponto específico, ele foca em todo o ambiente de trabalho. Você não vai assistir o documentário e ver só as crianças que participaram do documentário. Não, você vai ver a visão dos pais da época que estavam lá, você vai ver dos escritores, dos cinegrafistas, você vai ver, de um modo geral, todo mundo que estava naquele ambiente e sofreu de formas diferentes. E você também vê de épocas diferentes, que você vê como a pessoa foi mudando ao longo diferente, principalmente Dan Schneider. Você consegue ter pessoas diferentes, tendo visões diferentes, e você consegue ao mesmo tempo sentir tudo aquilo. Então, para mim, esse é outro ponto que é muito importante. A forma como o documentário é bem feito, bem pensado, bem filmado, escolha bem dos entrevistados, a forma como eles conseguem colocar o momento certo para poder destacar mais daquilo. Claro, é muito difícil a pessoa querer ter declaração, mas sem ser o Drake Bell, seria legal ter outras pessoas conversando no documentário, que assim, colocado fala ali, como por exemplo a Amanda Bynes, que ela é uma atriz que ela era muito famosa nos anos 90, tinha um potencial muito grande de crescimento, ela chegou num ponto onde ela não conseguiu crescer mais, ela largou tudo, hoje ela sofre bastante com
Meio que ela sofreu uma época com droga, depressão, e a partir daí, porque ela é uma atriz que tinha um potencial, seria legal ter a fala dela, mas o que ele tem ali também é muito bom. Mas assim, é um documentário muito bom e ele também tem esse ponto técnico que funciona bastante. E esses são alguns pontos que eu coloco que eu acredito que sejam importantes para você ir assistir esse documentário. Foi o que eu falei, eu ia trazer uma crítica, mas achei mais legal colocar os pontos principais do documentário para motivar você que está assistindo esse vídeo aí e ir atrás do documentário, assistir e dar realmente mais chance para ele, conhecer um pouco mais dessa história e mostrar como é terrível os bastidores do cinema, que começa como um sonho para muita gente e termina sendo um pesadelo. De novo, o documentário chega dia 11 de abril na HBO Max. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do documentário Quad on Set? Você gostou, você não gostou, você vai assistir? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.